Olá, amigos, amigas, boa noite. Vou aproveitar esses instantes aqui para fixar o tema. Aproveitar esses instantes iniciais para fixar o tema aqui. Vamos lá. Boa noite. Lori já chegou. Acho que tem como. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Lori, manda uma solicitação para eu te aceitar aqui, porque eu tô em outro aparelho e eu não tô conseguindo te incluir diretamente. Bom, amigos, boa noite. Estamos reunidos mais uma vez nessa live que é uma do Olá, Ana Lorena. Ela tá se ajustando aí. Tá conseguindo me ouvir direitinho? sim. Agora eu acho que foi. Bom, esperando os amigos entrarem. É, nós estava comentando com o pessoal, Lori, que nós estamos encerrando o bloco de família e, costumeiramente, nos encerramentos, nós convidamos um seguidor, uma seguidora do nosso Instagram para que conosco compartilhe desse momento, né, de troca, é um momento até de experiência prática, então é bem interessante nesse sentido. Né? A primeira vez foi com a Lohane e agora é com a Ana Lorena. Essa querida, seja bem-vinda de novo, meu amor. Boa noite. Obrigada, boa noite. Agradeço imensamente o convite, a oportunidade de compartilhar aqui com vocês. Foi um presente, assim, me senti super honrada desse convite, inclusive. Ah, que isso. Bom, e nós temos por costume fazer a leitura de um livro antes de nós começarmos as nossas discussões. E o de hoje é esse aqui, Pensamentos de Joana de Ângeles, que na verdade é uma compilação de obras da mentora. E eu abri uma página aqui que é do livro Illuminati e diz o seguinte: no ser humano brilha a sublime centelha de Deus que deve ser mantida com os recursos da afetividade superior. Bem interessante, eu vou deixar até marcadinho aqui, porque eu acho que vai ser muito oportuna essa passagem para aquilo que nós vamos discutir e abordar hoje. Para quem não sabe, o Evangelho é uma proposta que surgiu e ganhou a oportunidade
nesse terreno delicado, né, tumultuado da pandemia. E então, nós podemos perceber a importância desse espaço de diálogo e, acima de tudo, de escuta também. Então, ele se propõe a ser esse espaço em que as pessoas possam entrar em contato conosco, né? Já dissemos que nós somos psicólogos, mas acreditamos na escuta, né? Já que existe, por exemplo, o CVV, né? O Centro de Valorização à Vida, e a importância desse espaço dialogal. Então, nós nos colocamos à disposição caso alguém esteja passando por um momento difícil, delicado, esteja pensando numa ideia suicida, por exemplo, pode entrar em contato conosco nesse sentido, né? Porque nós acreditamos que a conversa dos especialistas, né? Nada se descarta nesse universo, né? Cada ajuda que for fornecida é importante nesse sentido. E esse bloco de família é um bloco bem interessante. Umas amigas queridas, Karen, Loren, sejam bem-vindas. Nós abordamos uma série de temas, né? A questão dos conflitos familiares, desencarnação em família, a adolescência, o convívio com os idosos. E nessa noite, então, nós vamos fazer uma compilação geral, uma síntese desses temas e vamos contar com a presença aí de Lore, que já tem nos acompanhado há algum tempo e vai enriquecer, eu tenho certeza disso, as nossas discussões nessa noite. Mas, Lore, se você quiser compartilhar alguma coisa, não é, o que tem sido a experiência da quarentena para começar o nosso bate-papo para você, né? Como é que você tem encarado esse momento, se ele modificou radicalmente a sua estrutura de vida ou se você conseguiu se adaptar de uma maneira mais tranquila. Como é que foi? Qual o impacto dessa quarentena para a sua vida? Então, na verdade, logo no começo, eu não sou do Rio e atualmente eu moro, né? Faz 4 anos que eu moro aqui e uma família de 2 pessoas. E eu acho que um dos maiores desafios da quarentena, e é um desafio que, na verdade, para mim, iniciou há mais ou menos uns 2 anos atrás, quando eu comecei na terapia, é que surgiram espaços durante esse período de isolamento em que a gente começou a precisar a se ouvir mais, né? Os nossos ruídos internos começaram a vir para fora e muitas das vezes, por a gente estar no automático do cotidiano, esses ruídos passavam despercebidos, né? Então a gente não tinha, ou seja, pela quantidade de trabalho, pela quantidade de atividades, e até mesmo pela quantidade de informação que a gente recebe comumente, a gente não costuma se ouvir. Então acho que um dos pontos principais que o isolamento trouxe foi essa necessidade de escuta a mim mesma, né? E isso é desafiador porque algumas coisas começam a gritar, mesmo diante de toda uma questão, já que há um tempo eu faço terapia, né? Isso são uma das coisas que mais foi claro assim para mim. Né? Então, conflitos que muitas vezes a gente guarda debaixo do tapete, sejam esses conflitos familiares, conflitos com pessoas queridas, questões que a gente precisa resolver, mas tô cansada, tô com fome. Eu costumo dizer que às vezes a gente tem que tomar cuidado para a vida não virar, fazer marmita e trabalhar. Porque senão a gente faz a marmita no dia anterior, no outro dia dorme, no outro dia vai e trabalha. Então é preciso que a gente exercite essa escuta. Então isso para mim foi muito, muito claro, né? Durante esse período de isolamento. E uma questão que para mim também emergiu muito foi a questão que me incomodou, né, que me colocou no lugar assim de reflexão mesmo, foi a questão da consciência de classe. Às vezes a gente fica tão no automático, exercitando as nossas atividades ao longo do dia a dia, e aí, de repente, você se pega sendo bombardeado de informações que existem pessoas que não estão podendo estar em quarentena, existem pessoas que estão vivendo, não são situações que não existiam antes, pelo contrário, são situações que já existem,
vida, porque você, neste instante, está em casa isolado, e aí você vê que as coisas seguem acontecendo. E que não dá para você ficar fingindo que elas não acontecem. Então, ao mesmo tempo que é uma coisa de dentro, em que você começa a pensar nas suas questões pessoais, você também no mundo, né? Você começa a pensar que te cerca, né? Você começa a pensar nessas questões de classe e o que você pode fazer por isso, né? Então, foram dois sentimentos muito presentes durante esse período da quarentena para mim. Bacana. É, dentro dessas questões de família, que são tão interessantes e muito importantes de serem refletidas, principalmente nesse momento delicado, como você falou, que quando emergem, né, vários moinhos, questões que a gente costumava empurrar para debaixo do tapete, costumeiramente se diz na terapia isso, essas questões emergiram. E dentro desse contexto mais atual, disse acerca do fracasso da família, né? Dessa instituição que, de alguma sorte, é a base da sociedade, mas que, ao mesmo tempo, é vista por alguns como uma instituição já depauperada, já fadada ao insucesso, já desestruturada. Você acredita que a família realmente esteja se desestruturando, esteja falindo em si mesma, ou há alguma repercussão antecedente nesse sentido? Na verdade, eu acho que para mim, as pessoas tendem a dizer que a família é, é uma instituição que está fadada ao insucesso, porque elas não conseguem perceber que aquele conceito de família engessado, tradicional, que a gente está acostumado, historicamente, né, foi passado para a gente, ele é uma instituição que está se reconfigurando e que existem novas formas de família. Você e um bicho de estimação pode ser uma família, você e seu companheiro pode ser uma família, você e sua companheira pode ser uma família, né? Você e um amigo que divide casa é família. Eu tenho a experiência de partilhar casa com duas amigas muito que foram e são muito importantes para mim. E isso também é família, né? Então eu acho que a gente só entende que a questão da instituição família, enquanto um ponto de vista tradicionalista, né, de um homem e uma mulher, isso sim, e que bom, né, que esse conceito tradicional de família está sendo modificado. Mas eu acho que quando a gente começa a repensar o que significa família, né? Existe uma música do Francisco Ombra que eu acho muito bonita, que o lar, muitas das vezes, em suma, o que ela quer dizer é que o lar, muitas das vezes, é onde o amor está. E um amor não só no sentido afetivo, né? No sentido de se relacionar com alguém, mas um amor no sentido amizade, né? Um amor no sentido que transcende e que precisa dessa convivência. A gente sabe que a convivência ela não é fácil, por mais que a gente ame, por mais que a gente seja amigo, a convivência ela é algo desafiador, porque muitas das vezes a gente precisa abrir mão das nossas questões e também ouvir um pouco as questões do outro e se doar. Uma coisa que é muito clara para mim nesse processo de, de constituição de família, que foi quando eu vim com meu companheiro para cá, é que a gente vem com a nossa bagagem de família, das nossas famílias particulares, né? E é óbvio que a gente está imbuído de todos esses sentimentos do que é certo, do que é errado, de como fazer, sei lá, uma carne, como arrumar uma cama, como ajeitar algo. E a gente percebe que não existe só a nossa visão de mundo, que não é só o nosso jeito de arrumar a casa ou de passar pano, o que quer que seja, atividades cotidianas que podem muitas vezes gerar conflitos e que são pequenas e que se você já está estressado, se você já está chateado com outras questões, né? E, e que não é só a sua forma de ver o mundo. O outro também traz a bagagem com a família dele, os aprendizados com a família dele, que a gente pode, de repente, construir uma nova forma de viver, uma nova forma de enxergar, uma nova forma de arrumar o que a gente quer arrumar. E aí, isso foi muito claro quando a gente constituiu a nossa família, porque foi muito engraçado o quanto que a gente precisou criar a nossa forma de viver, né? E não só minha com meu companheiro, mas minha quando eu dividia com as minhas amigas, né? A casa também.
E é isso, você vai trazer sua bagagem, mas o outro também vem com a bagagem dele e a gente precisa se respeitar para minimamente conseguir conversar e junto a isso você tem muito aprendizado e muitas questões a discutir. Então é uma situação extremamente interessante porque de fato você começa a reconstruir o sentido de família, né? O que que é Você família? não é uma Para mim, hoje em dia, essas pessoas são minha família também. Exato. Você não é uma tábula rasa, né? Você traz suas experiências como você colocou. E interessante que essa fala sua casa perfeitamente com a de uma autora que é socióloga, que é filósofa alemã, chamada Elisabeth Beck-Gansheim, que na obra A Reinvenção da Família é questionada, né? Se a família realmente está passando por esse processo, se a família está se desestruturando, né? Se ela está falindo. E ela pontua que a família, na verdade, está se reconfigurando, ela está se remodelando, se readaptando a esse contexto diferente, né? Se há de se pensar o que há após a família, é a própria família. Eu achei muito interessante, porque casa perfeitamente com o que você está falando, porque muitos pensadores de alguma sorte, nihilistas, negativistas, anarquistas, acreditavam que a família iria ser destruída. E ela falou: e o que viria após a família? Devemos nos questionar: há algo que substitua a família? E, nas palavras dessa autora, o que viria após essa família desestruturada seria a própria família, reconfigurada, reconstruída, né? Passando por processos de cicatrizes muito profundas, porque, como você colocou, cada um traz uma bagagem e, de uma certa forma, nós funcionamos à semelhança de um porco-espinho, né? Cada um tem as suas questões próprias. É, Nós devemos nos aproximar, mas essa aproximação deve ser também equilibrada no sentido para que nenhum de nós se machuque nesse processo, né? E aí a figura do respeito, que é muito importante, da tolerância, da empatia, né? Que seria aí, digamos assim, a forma pela qual nós poderíamos equacionar muitos desses conflitos. E é interessante quando você coloca essas bagagens que cada um traz, porque muitas vezes são essas mesmas bagagens responsáveis por sofrimentos. A experiência Sim. mal sucedida que você teve anteriormente em família, é, e ao mesmo tempo esse convite a estar em família. Como é que você encara esse processo, né? Por exemplo, um indivíduo que tem problemas ou sofreu problemas graves em família, traumas, mas que ao mesmo tempo deseja estar em família. Será que esse processo poderia ser menos doloroso ou pode ser menos doloroso? E de que forma nós podemos enfrentar esses traumas, esses complexos que nós trazemos nessas experiências familiares? Eu acho que um ponto extremamente importante, que talvez, né, por uma experiência pessoal minha, quando a gente é mais novo, é mais difícil de enxergar, e à medida que a gente amadurece e consegue enxergar algumas coisas, é ver o que de fato é nosso e o que de fato está vindo ao contexto familiar e que eu não vou resolver. Teve uma situação pontual de uma das lives que, se eu não me engano, foi a Pri que falou sobre uma questão conflitante com o pai. Nossa, aquilo me tocou de uma forma que eu comentei com o Liz que eu fiquei assim alguns dias digerindo, aquilo ficou em mim alguns dias, sabe? Porque é justamente isso, o que que é meu e o que que me cabe enquanto resolutividade, o que que eu posso fazer em relação a qualquer que seja o problema. A gente tem problemas mais complexos e problemas mais difíceis, né? E existem coisas menos complexas, mas assim, numa situação de conflito com um familiar, eu tenho alguém que eu tenho dificuldades, principalmente nesse contexto que a gente vive atualmente tão polarizado, né? E quando a gente vê, está tão polarizado que a gente já nem se fala, já nem pergunta se está bem, como é que tá, porque a gente já está tão no limite e sem paciência para as situações que a gente não consegue nem enxergar. É preciso a gente parar, respirar e dizer, não, é a pessoa que eu sempre amei, que sempre me ensinou tudo a vida inteira, que me ajudou a vida inteira e que está aqui sentado na minha frente. Claro, Não virou, não deixou de ser isso.
Mas às vezes a gente precisa enxergar o que que é meu dentro desse conflito e o que que é do outro, né? E muitas das vezes a gente sofre por aquilo que foi, é incrível como é como se a voz da Pri estivesse aqui na minha cabeça agora nesse instante. É incrível como que na medida que a gente descobre que aquilo não é nosso e que eu não vou poder mudar aquilo, eu não posso sofrer, porque não é, claro que é triste, claro que a gente queria que a pessoa pensasse diferente, claro que a gente queria que a pessoa, né, enxergasse que aquele ponto de vista ali às vezes pode machucar alguém que não seja da relação familiar mesmo, mas é isso, eu só posso mudar o que me diz respeito, eu só posso me transformar. Você não pode Eu não violentar. posso impor, exatamente, eu não posso impor ao outro que ele haja e pense do jeito que eu quero que ele pense. É isso mesmo. E às vezes a gente entra numa relação, né, numa família, né, nessa constituição, como você falou, nova, recente no sentido de estar com o outro, e a gente acredita que a gente vai salvar, né? Salvar uma relação, salvar aquela pessoa, você vai ser o Cristo, e nem Jesus veio para salvar quem quer que seja. Ele veio para nos orientar, para nos ensinar, trazer um modelo prático que nós podemos aplicar em nossas vidas, mas salvar seria um modelo até antipedagógico, né? Porque seria antirracional e lógico pensar que alguém poderia, de repente, pegar na sua mão e forçar que você se modifique, né? Isso não acontece. Isso não se processa, né, na realidade. E é muito engraçado porque, assim, claro que é muito bonito falar sobre isso, né? Mas ao mesmo tempo é um trabalho diário e é desafiador, porque você pode até ter consciência que você não pode mudar o outro. Mas, assim, você precisa estar com essa consciência diariamente. E aí é muito engraçado porque ali sempre brinca, a gente reza pedindo paciência, né? Deus me dê paciência. Tá pensando que Deus não vai botar situações. Aí que ele vai botar várias situações para exercitar a tua paciência e Exato. aí parece que Modelo as coisas pedagógico. vêm, e vêm, e vêm, e vêm, e aí você diz, não, hoje eu resolvi que eu não vou mais pilhar, que eu não posso transformar a pessoa 5 minutos depois. E é isso, mas a gente não pode, ninguém ensina ninguém impondo, né? Exato. Ninguém ensina ninguém impondo, né? E a gente consegue linkar isso observando as próprias crianças. Eu tenho um exemplo muito próximo de uma criança que o pai desencarnou. Ela tinha, eu acho que uns 7 para 8 anos. E acabou que o tio que virou muito essa figura paterna, né? E aí o que aconteceu foi que esse tio já tem 60 e poucos anos, e, ou seja, os filhos já estão todos criados. Só que a forma como ele conduzia os filhos de 30 e poucos anos não é a forma que dá para conduzir com essa criança, que hoje em dia você não pode dizer é porque é assim. Não Exato. adianta, não adianta. E a criança não vai ter medo, ela não vai ter medo de apanhar, ela não vai ter medo de nada, ela vai dizer, não concordo, então me explique, né? E outra Esse situação que gancho que você está colocando aí, que já você já complementa, né? Quais os desafios que você vê hoje, por exemplo, nessa educação infantil dentro da família? Porque de alguma sorte nós vemos muito uma transferência de responsabilidades, né? A babá deve cuidar, deve alimentar, deve de alguma sorte ensinar, assim como o Instituto Educacional, a escola, e os pais, de alguma sorte, ficando mais um pouco à margem do processo, né? Coadjuvando essa educação. Como é que você encara esses desafios, né, dessa educação em família, desses valores? Né? Porque você está tocando exatamente nesse ponto, né? Ou seja, a educação ela foi modificando porque a família foi se modificando e aquilo que servia para educar no passado, hoje, muito provavelmente não serve mais, né? Então, como se dá esse processo, né? Desafiador, né? Qual é esse impacto dessa educação? Como é que você vê esse processo dessa criança nessa família mais moderna? é, eu vou citar uma coisa que me marcou muito também de uma outra live, porque ficam todas guardadinhas aqui nas caixinhas, que foi a live da educação dos adolescentes,
que foi uma coisa que ele falou, eu esqueci o nome dele, mas Flávio, que é uma coisa que, na minha perspectiva, não se aplica somente aos adolescentes, eu acho que se aplica a todos. Se você se faz presente, mesmo que para perguntar ou para diverter, a criança vai entender. E ela vai interpretar aquilo como um amor, como uma forma de amar. Nessa circunstância que eu estava dando o exemplo anteriormente, dessa criança, acaba que o tio acabou sendo ríspido e muitas das vezes tentava impor. E aí, ao longo do tempo, principalmente na situação de quarentena, né, trazendo aí todos os desafios, tendo que lidar com essa criança, e entendeu que não adianta, que no dia que não estava bem, no dia que esperneava, ia dizer, ok, amanhã você volta. Acabou. Foi muito mais efetivo que o grito, foi muito mais efetivo do que brigar, ameaçar, bater. Claro que quando a gente se fala de maternar e paternar, são desafios que a gente passa longe, né? Eu ainda não tenho filhos, apesar de ser educadora e ter trabalhado muito tempo da minha vida, até 2016, com crianças, desde 3 até adolescentes, mas a interpretação, a vivência do paternal e do maternal, elas são muito únicas. Então, por mais que a gente tente se aproximar, por mais que a gente tente imaginar, a gente, sem ter tido filho, sem ter tido essa experiência, a gente vai entender o que significa, né, os desafios de uma mãe e de um pai. Mas nesse sentido de compreender a mensagem de que não foi o grito, não foi a briga, não foi simplesmente dizer: hoje não temos mais, amanhã você volta. E é isso, e a criança tá lá toda hora, marca 9h30, a criança tá lá na porta 9h30 aguardando. Porque sabe que é amada, porque sabe que vai ter atenção, né? E talvez naquele momento de conflito ali, quantas coisas não devem passar na cabeça da criança, né? Perder um pai, você perde a sua figura paterna naquele momento, né? E aí a gente reflete um pouco mais da ausência da presença paterna aí espalhada pelo Brasil, né? E a gente costuma falar os abortos paternos, né? Quantas E todos os pessoas. pais vivos. Exatamente, exatamente. E é aquilo que nós estávamos comentando, né? Muitas vezes o pai está em presença na família, no sentido de compor, mas não se faz presente na vida da criança, né? De alguma sorte tenta compensar na forma de brinquedos, idas ao parque, aos shopping centers, mas efetivamente a criança acaba não tendo um referencial paterno ou materno, porque esses pais estão muito preocupados com a aquisição de condições, de recursos para bancar a educação, dar um futuro melhor, se esquecendo também da questão afetiva, né? Que, como você colocou, é insubstituível. Né? Por melhor que você seja como educadora, como parente próximo, o referencial materno e paterno são únicos. Né? Você colocou muito bem essa questão. É exatamente isso. Teve um comentário que uma amiga minha fez uma vez que eu reflito muito sobre isso, sobre essa questão de maternar, né? Quando nova, tinha clareza plena de que eu queria ser mãe. E aí as coisas são tão impostas socialmente que aí com o tempo cheguei com 25 anos e fui pensar, será que é isso mesmo? Será que eu quero? E aí, refletindo sobre essas questões, uma vez uma amiga me falou que às vezes a gente fica tão preocupado em dar para os filhos o que a gente não teve, né? Porque foram tempos diferentes, tempos mais desafiadores na época de nossos pais, que a gente esquece de dar o que a gente teve, né? Exatamente, exatamente. Então, eu lembro que meu pai passou por um período muito grande desempregado e era ele que desempenhava, né, as questões aí familiares, deixava no balé, deixava meu irmão na natação. E dessa forma, ainda que, óbvio, muita dificuldade, mas assim, foi extremamente presente. Quer dizer, eu me preocupo tanto em não dar, em dar para o filho o que eu não tive, que às vezes eu acabo esquecendo de dar o que eu tive, que é essa presença,
que é esse pai que acompanhava e que ia deixar do balé e que penteava meu cabelo, que só Jesus na causa, mas dava um jeito e penteava o cabelo. Quer dizer, essa figura paterna que foi presente nesses momentos, ainda que com diversas questões de gênero que não se discutia na época, né? Mas foi preciso naquele momento. E aí, hoje em dia, a gente se preocupa tanto em, não, porque eu preciso dar a melhor escola, preciso, né, trabalhar, e a vida inteira vira um trabalhar eterno, porque eu preciso ter a casa perfeita, porque eu preciso ter a condição financeira perfeita, e a gente esquece de ser. Quem eu Exatamente. quero ser? Que pai eu quero ser? Ou então, que ser humano eu quero ser no mundo, né? E não existe manual para isso, né, Lore? Assim, pelo menos eu não conheço. Talvez você, como educadora, um pouco mais de experiência, mas eu, particularmente, não conheço nenhum manual de maternidade e de paternidade. Cada um vai experienciar de uma forma completamente diferente. Óbvio que cada um pode dar uma dica, de repente, não é para a superação de um conflito, de uma dificuldade, mas a experiência é particular, é insubstituível, é indelegável. Né? Você não pode transferir, de repente, assuma aqui essa maternidade por enquanto. Você não pode fazer isso. Você não deixa, mesmo que os pais passem por problemas, por conflitos, você não deixa de ser pai e de ser mãe. Não existe ex-pai e ex-mãe, ex-filho. É, São laços indestrutíveis. Né? é. E eu queria só trazer uma pequena reflexão, que eu me acho até no dever de fazer essa reflexão em relação à maternidade, talvez por trabalhar com gestantes e é isso ser muito aflorado, é que ainda nesse contexto de família, quando a gente tem o nascimento de uma criança, até antes da criança nascer, a atenção toda é voltada, né, para a mãe, porque a mãe precisa de atenção, a mãe precisa, né, estar bem, saudável, receber todas as atenções e todos os, enfim, do universo. Da feita que a criança nasce, parece que aquela mãe virou uma mera provedora de nutrição adequada para o bebê. Virou um ser, virou um peito para mamar. E aí, isso é muito complexo, porque assim, a gente tem casos de depressão pós-parto, a gente tem casos de que aquela mulher muitas das vezes só quer. Eu já ouvi isso de várias pessoas próximas que tiveram filhos e disseram assim: às vezes eu só quero que a pessoa pergunte se eu tô aqui. Porque é sempre assim: e aí, como é que tá o bebê? Como é que tá fulano? Como é que tá tal pessoa? E aí a gente esquece daquela mãe, né? Eu A tenho uma gente amiga, esquece daquela mulher. eu tenho uma amiga que teve um bebê agora, na quarentena, durante a quarentena, eu tava conversando com ela, e a Gel, e ela falou, olha, hoje eu vou olhar, a partir de agora, eu vou olhar para a grávida de uma outra forma. Eu vou pedir, vou perguntar se ela precisa de ajuda, vou me colocar à disposição, porque eu, nessa experiência de mãe, eu tô percebendo muito essa necessidade, né? Desse acompanhamento, desse olhar carinhoso, dessa assistência despretensiosa. Qualquer um de nós pode fazer, né? Desde apertar o botão do elevador até ouvir mesmo as queixas, aquilo que ela traz de insatisfação durante esse período, porque é um ser como outro qualquer, vai passar por dificuldades muito naturais. E esse olhar mais carinhoso que nós precisamos ter, né? Com essa mãe que está enfrentando um mundo diferente, um mundo completamente novo e desafiador. Enfim, é um olhar bastante convidativo justamente a essa prática afetiva, né? No sentido de mais É, puro possível, né? Não, precisa, não é necessário que você seja um parente, que você seja o esposo ou a esposa, mas que você olhe, né, de uma maneira mais terna, carinhosa mesmo e efetivamente essa mudança precisa se processar, né? é. Enfim, e Eu, você eu tocou num lembro. ponto, pode falar. Não, pode falar. Não, eu ia comentar aqui que a Nath colocou que também acontece ao contrário. Minha área, não, muitas vezes os homens que são gentis, né? Assim, às vezes a mulher, mas são mudanças que vão se processando, né? Desde mudanças hormonais, né, comportamentais, a mulher que engravida, que pare, ela não é a mesma mulher, né? Mudanças se processaram de tal sorte que ela passa a ter
uma nova percepção, eu diria, de vida, né? Uma percepção mais ampla, mais clara, porque ela levou, ela carregou uma vida e agora também é responsável por transmitir valores. E eu acho que esse momento é um momento também crítico na relação, porque por vezes há uma queixa por parte dos companheiros, das companheiras, de que ficaram à margem, né? Ficaram de lado. E muitos conflitos surgem nessa área matrimonial, nessa área conjugal. E outros também por força de questões diversas, né? Não necessariamente por conta dos filhos, mas por outras questões. E eu queria já aproveitar porque você disse que está num relacionamento, num casamento, não é isso? E perguntar para você que tem mais experiência até do que eu, né? Como é esse processo de tentar parar essas arestas dentro do relacionamento conjugal, porque não há um laço consanguíneo, né? Por vezes as pessoas falam, mas é do seu sangue, é do mesmo sangue, e numa relação afetiva mais íntima, não existe esse laço de sangue, existe uma relação que é ali de puro afeto, né? De, de um amor em si, mas que também passa por dificuldades. Então, como é que você encara esse processo dessas relações que sofrem conflitos? Existem as comuns crises dos 7 anos, dos 14 anos, ou isso é uma balela, é uma fake news? O que você pensa a respeito disso? Eu acho que as crises, elas são muito, muito pessoais, né? Eu acho que elas não estão ligadas muito a períodos. Acho que elas estão muito mais relacionadas com as conjunturas, que se estabelecem ao longo da nossa vida, né? Eu tenho um relacionamento estável, estou com meu companheiro há 12 anos, mas a gente divide o mesmo teto há 4 anos, né? E eu costumo sempre brincar, se eu pudesse dar um conselho a alguém, faça o test drive antes, conviva com a pessoa, porque a convivência é que vai te dizer o que é, né? A gente cria aquela ideia maravilhosa do século passado de que você vai se encontrar com a pessoa e vai casar e vai viver maravilhas. Mas se você não conhece, se você não conhece o que a pessoa é no dia a dia, se você não conhece quem é aquela pessoa que está ali dividindo, e não é dividido só as coisas lindas, é dividido os perrengues, dividido os problemas, dividido um dia difícil, porque muitas das vezes não existe aquela história de eu vou voltar para casa, os problemas vão ficar no trabalho. Eu continuo sendo a mesma Lorena. Os problemas vão vir comigo e eu vou ter que administrar, e a pessoa vai ter que, de alguma É forma, meio tentar ter princípio empatia. cartesiano esse, né? Porque assim, que você é dividido, né? Você pisou no trabalho, agora eu sou outro André, você é outra Lorena. E isso, na realidade, não existe, né? Não há uma pessoa que esteja passando por um problema grave em família que vá se entregar da mesma forma no trabalho como quando não estava passando por essa dificuldade, né? Nós somos inteiros, né? Ou pelo menos deveríamos ser inteiros, né? E essa percepção que você traz é muito interessante nesse sentido, né? Dessas dificuldades que você vai enfrentando por força dessa desmistificação da família de margarina, né? Sim, Por total, isso até coloca nos total. contos de fadas. Exatamente, total. Porque a pessoa vai continuar, o problema vai continuar existindo, né? E é isso, até que ponto é só o que você quer e até que ponto é o espaço do outro de não estar bem. E nesse ponto aí eu acho que a gente também procurar se ouvir e sentir, opa, não estou bem. Ou eu preciso me recolher. Eu acho que o diálogo ele é fundamental, mas eu só consigo dialogar com o meu companheiro, com a minha companheira, com quem quer que seja, se eu me ouvir. Porque se eu não sei o que eu estou sentindo, se eu não me conheço, se eu não me ouço, eu não vou conseguir conversar com o outro, não vou conseguir expor para o outro o que eu estou sentindo. E muitas das vezes a gente é habituado àquela sensação de que não, eu vou estar aqui, eu estou triste, e é a obrigação do outro perceber que eu estou triste e vir aqui me perguntar, não, sem tempo, estamos cansados, trabalhamos o dia inteiro. Se eu não falar para o outro o que eu estou sentindo, ele não tem obrigação, mesmo sendo meu companheiro, me conhecendo há 12 anos, ele não tem obrigação de tentar adivinhar o que eu estou sentindo. Eu não tenho bola de cristal. Não é exatamente isso. Você tem que... E eu digo que a natureza é muito sábia, porque você ter dois ouvidos e apenas uma boca
para que nós escutemos mais e falemos menos. E eu acho tão interessante essa questão porque, assim, há muitos cursos, né, de como falar em público, influenciar pessoas, como atrair seguidores no Instagram, por exemplo, como fazer dinheiro e ser persuasivo. E Rubem Alves fala de uma maneira tão humilde, né, que não conhece um curso sequer de escutatória. Eu também não conheço até hoje. Se você conhecer, nos avise, que inclusive vamos fazer um post gratuito lá no Evangelho, porque também desconheço qualquer tipo de curso nessa área. A gente está muito acostumado a falar muito, descarregar as nossas preocupações, nossas necessidades e ouvir muito pouco o outro. E isso, como você colocou, é uma das causas de conflitos, né, dentro da relação. Sim, muito conflito, né? E eu costumo brincar, como boa escorpiana que sou, que às vezes eu preciso de tempo para digerir as coisas. Então, por exemplo, assim, uma vez uma amiga comentou comigo, mas nossa, você perde muito tempo em vez de você ir lá com a pessoa e conversar e resolver logo o problema. Eu disse, mas eu preciso de tempo, porque se eu for no calor da emoção resolver o problema, não vai dar certo. Então, é de cada um. Às vezes a pessoa consegue ir lá e conversar, às vezes você precisa de um tempo, se respeitar e entender. Eu preciso desse tempo, então eu vou ter esse tempo, vou digerir aquela informação e vou conversar para tentar resolver. Mas aí a gente só consegue fazer isso se a gente se conhecer. Se a gente souber onde aperta o nosso sapato, onde aperta o nosso calo. Porque se for. Aí cada pessoa é uma pessoa e cada um vai saber como administrar, né? Mas eu acho que a palavra, assim, a base de tudo é esse autoconhecimento, né? Que o isolamento em especial gritou para todos nós, porque os ruídos do dia a dia saíram, e aí a gente começou a ter que se ouvir na marra e ver que as coisas estão aí gritando e É verdade. falando. E muito se diz a questão do envelhecimento, né? Que o envelhecimento traz uma certa maturidade e nem sempre isso funciona na vida de relação, na vida prática. Por vezes nós vemos ou percebemos jovens, adolescentes muito mais maduros do que pessoas mais provectas, mais longevas, mais idosas, né? Ou seja, isso não é uma realidade, não é um fato que se possa comprovar na realidade, né? Porque há essas distonias, há essas, digamos, incoerências, né? No que se refere a esse ditado popular. E mas o fato é que com o amadurecimento também das pessoas, as relações também passam a ser vistas de uma outra forma, né? Ou seja, você passa a perceber a importância de cativar, de amar, de respeitar e de entender esse outro que vai se modificando. Porque a Lorena que se casou, que se uniu em relação ao seu companheiro há 12 anos atrás, não é a mesma de hoje, com certeza, né? Assim como ele também. Então, esse processo que vai se dando de amadurecimento, de transformação da pessoa, vai requisitar de alguma sorte que essa relação também se transforme, também se modifique, também se aperfeiçoe. Não é verdade? Sim, sim. É, eu acho que existem questões muito importantes do nosso crescimento pessoal e individual de cada um. Eu acho que essa individualidade ela deve ser muito respeitada e eu diria até que demorei um tempo para entender isso nesses 12 anos de relacionamento, né? E essa história quando a gente é muito novo, de que a gente tem que fazer tudo junto, de que a gente tem que fazer tudo grudado, e aí chega uma certa altura da vida que você percebe que não, que eu tenho o que eu gosto, eu tenho o que eu desejo, eu tenho o que eu quero, e ele tem o que ele deseja, o que ele quer, né? E que ok, não somos obrigados a estar 24 horas grudados o tempo todo e que nós temos aspirações diferentes, mas também temos algo em comum. Temos um projeto de vida em partilhar algo, né? É muito engraçado porque por diversas vezes a gente planejou, e a vida me ensina isso sempre, planejou e calculou, e daqui a tantos anos a gente vai fazer isso, e ajeita a casa e não sei o que, e vem a vida, bota um doutorado no meio, vem para o Rio de Janeiro e dá um 360. E aí é muito engraçado, porque às vezes a gente se preocupa tanto em planejar, e em colocar, e fazer e acontecer, e a vida vem lá, ó,
Não é nada disso. E por diversas circunstâncias na minha vida foi assim, né? Desde na área do estudo e trabalho, não, porque agora eu vou focar para fazer isso e ver a vida e isso é bom, né? Deixa a gente instável, mas ao mesmo tempo faz com que a gente lembre que, ok, eu tenho Você se capacidade de ser revela, né? mutável. Então, você sai É, do conforto, se modifica, se transforma, revigora, revitaliza, eu acho que é muito isso mesmo. Aproveitando de falar de vitalidade, a Lorena hoje tem medo de envelhecer e, ao mesmo tempo, como é que você encara esse envelhecimento em família? Porque, de alguma sorte, nós percebemos que os idosos acabam ficando um pouco à margem. É como se houvesse uma visão mais utilitarista, mais funcionalista, e à medida que a pessoa vai esgotando as forças, ela vai perdendo valor também na família, no campo de atuação mais próximo. Né? Como é que você encara isso? Essa Lorena tem medo de envelhecer e como é que é esse processo de envelhecimento em família? Como é que ficam os idosos em família? olha, para ser bem franca, eu acho que medo não. Medo não, mas essa questão da funcionalidade, ela é algo que da possibilidade de dependência, da perda de funcionalidade, ela é algo que assusta, né? E daí a necessidade atual da gente colocar tantas questões sobre saúde, saúde no envelhecimento, sobre funcionalidade, sobre você se manter, né, alguém que desempenhe atividades, mesmo diante da aposentadoria. Eu tive poucos contatos, na verdade, eu tive só um avô, que foi meu avô paterno, com quem convivi. Meus avós desencarnaram muito cedo, então não conheci nem uma das minhas duas avós, e nem meu avô materno. Então a figura do meu avô paterno foi sempre muito presente. E uma das lembranças que eu mais trago dele na memória é isso, de ser muito útil, de ser muito funcional, de dizer, ah, você não pode fazer isso, e ele tentar se reinventar e ir lá fazer, e de alguma forma. E até mais próximo do desencarne dele, alguns meses antes, eu lembro dele tentando, brigando assim, tentando fazer uma. Era um potinho para comida de passarinho. E ele ainda com todas as limitações dele tentando lá fazer, quer dizer, tentando se manter funcional ali, dizendo que eu posso, eu tenho autonomia para fazer isso. Isso é uma lição muito clara para mim, né? E refletindo nos meus pais agora, que têm mais de 60 anos, e essa lição de funcionalidade, ela é muito presente. Você se fazer funcional, de fazer útil, né? E eu acho que uma questão para refletir também em relação não só à questão do medo de envelhecer, mas a questão de como que a gente lida com essas pessoas mais velhas em relação ao ponto de vista. As coisas mudaram muito em relação à geração deles, né? E eu sempre converso com os meus pais que eles seguem me ensinando, mas é preciso que você entenda que o conhecimento ele não é algo verticalizado. Você pode partilhar, você pode aprender com uma criança de 5 anos, como você pode aprender com um adolescente, sendo um adulto, mas também nunca esquecer de que eles têm uma história de vida e eles vão ensinar a gente, né? Que eles têm muito a ensinar. E às vezes parar e ouvir, por mais que eu não concorde, mas parar e ouvir porque alguma coisa eu posso tirar daquele contexto. O nosso impulso imediato é dizer, não, não concordo. Não, não, não é isso. Não. Mas às vezes a gente precisa ouvir, né? E as limitações são naturais, todos nós vamos experimentar, né? Uma pessoa que, por exemplo, foi acometida de chikungunya, por vezes sente alguma limitação nas articulações, né? E essa limitação, ela vai permanecer por algum período. Então, esse caráter de limitação, ele é interessante porque, de alguma sorte, demarca a história da criatura, mas não necessariamente vai paralisá-la. Isso depende de uma escolha própria, né? Como você coloca, né? De você se movimentar, de você entender e, ao mesmo tempo, se tornar útil de uma outra forma, perceber o seu valor, um resgate do valor, que eu acho que é muito importante, esse entendimento de que você vale muito, de que você tem um papel importante, mesmo que as pessoas não reconheçam, mas é se auto-amar, se auto-perceber, Uhum. perceber o seu valor, eu acho que isso é muito importante, principalmente no contexto dos idosos,
porque eles acabam, de alguma sorte, ficando a escanteio numa linguagem futebolística, né? E isso é muito triste, porque quem não morre envelhece. E se nós não olharmos o idoso com outros olhos, nós também sofreremos, porque é esse planejamento e essa percepção que vão nos preparar para esse processo de envelhecimento De natural. envelhecimento. Sim. E, ao mesmo tempo, quando nós falamos de idade adulta e indo em direção a esse envelhecimento, é inevitável também nos lembrarmos da morte, do luto. Desse luto que, inclusive, vai ser uma das pautas que nós vamos abordar no próximo bloco. Mas como é que tem o processo da desencarnação? É algo que Lorena processa com uma relativa tranquilidade, com equilíbrio, ou é um processo ainda muito doloroso, muito sofrido, que arrasta mesmo de roldão? Como é que você percebe isso? Você já teve alguma experiência mais forte em família nesse sentido? Meu avô, esse que eu estava contando, foi a minha primeira experiência mais forte de desencarne. Fui eu que o vi quando ele parou completamente, então isso para mim foi muito marcante, né? Mas ao mesmo tempo, o processo de desencarne dele foi de tanto aprendizado, porque o clima, né, de todos aqueles ritos tradicionais de luto, ele foi tão. Eu não consigo nem te explicar em palavras, que naquele momento ali era muito claro pra gente que era uma matéria. Foi assim uma das poucas pessoas que isso ficou claro pra mim. Claro que eu sempre digo que o enterro em si, para mim, é a prova maior de que a gente é extremamente materialista, porque naquele momento a dor é tão grande que é como se tivesse. A gente tem a consciência de que aquilo ali é um corpo físico que não tem mais nada ali, né? Em relação ao conhecimento, enfim, diversas outras crenças também, mas é muito dolorido, porque parece que estão te tirando a última ponta, mesmo entendendo que ali é só um corpo físico, a última ponta de contato que você teria com aquela pessoa. Então, mesmo nesse contexto de compreensão de que meu avô não estava mais ali, e isso era uma esfera de todas as pessoas que estavam ali naquele momento, todas as pessoas que partilhavam por esse rito de luto, mas esse momento do enterro foi muito marcante. E eu lembro claramente do meu pai dizendo: filha, calma, porque senão eu não vou aguentar. Porque era ele que estava segurando todo mundo, era ele que estava segurando a onda e era o pai dele. Né? Então, é muito, foi muito complicado esse período de pandemia para mim por medo da morte. Não por medo comigo. Eu passei por uma situação mais delicada, precisei ir internada por conta de Covid, mas enfim, fiquei bem, tudo certo. Mas o medo não era comigo. O medo era, primeiro, de estar longe, né? E se acontecesse algumas coisas com meu pai? E se um monte de coisas, e se eu tô aqui, se, aí a cabeça entra em Os parafuso. vão se amontoando, se aglomerando. A importância, como você cita, de viver o luto, né? De chorar o morto. Né? Que, inclusive, é uma experiência importantíssima à luz da antropologia, da tanatologia, né? Da psiquiatria. Enfim, é importante chorar o morto, estar presente ali, entendendo aquele processo, como você colocou, doloroso, porque por vezes é uma perda abrupta, é um rompimento muito significativo, mas ao mesmo tempo um convite a ressignificar a presença através da memória, das reminiscências, das recordações. Porque é interessante, né, para nós, por exemplo, que somos espíritas, o processo talvez seja relativamente mais fácil. Relativamente. Mas é interessante uma posição de um psicanalista, né, de um psiquiatra nesse sentido, quando ele diz, ele sendo ateu, né, trazendo uma coisa muito legal, muito bacana, quando ele diz, quanto tempo de presença você teve com esse familiar? Né? Há 10 anos, 20 anos, 50 anos, então você tem 50 anos aí por vir, 20 anos, 10 anos de presença. Né?
Ou seja, quer dizer, como um indivíduo ateu consegue ter uma noção tão fantástica nesse sentido, porque é justamente isso que vai evitar o desespero profundo, até um processo depressivo mais grave, porque você vai perceber a importância daquela pessoa através dos valores, da conversa, do diálogo, do sentimento de amor que ainda continua existindo e que é muito importante para a superação desse luto, não é? Sim, sim. E é um exercício, né? É um exercício de você conversar com você mesmo e dizer não. Eu tenho excelentes lembranças, eu tenho claramente boas lembranças e tentar passar isso para as pessoas próximas. Ninguém está dizendo aqui que é fácil e que é tranquilo e que é. Não. É um processo doloroso e difícil. Mas muitas das vezes o que a gente conduz como a gente conduz em relação a isso é o que vai nortear, né? Para que lugar a gente vai lembrar, para a gente vai levar aquela sensação. Particularmente, nós passamos por uma situação de desencarne, né? Eu e meu companheiro por conta do Covid, né? E isso foi muito claro para a gente, né? O quanto que as boas lembranças e tudo que foi partilhado e vivenciado precisam ser mais fortes do que a dor da ausência física, né? E aí eu até brinquei, porque a avó dele sempre falava pra gente assim, que meu neto, quando vem meu neto, a gente sempre dizia, avó, só Deus sabe. E aí o pai dele chorando disse, poxa, ela não vai ver. Eu disse, o senhor acha do jeito que ela não vem por aqui? Quando esse neto aparecer? Então, assim, essa forma de tentar conduzir com as boas lembranças, lembrando que a pessoa tem um bom humor, de certa forma funciona como um afago. E mesmo que a pessoa não tenha essa crença, né, dessa vida após a morte, a própria boa lembrança, como você colocou, e eu queria, inclusive, fazer um parêntese aí e elogiar o canal por essa forma de conduzir. A gente sabe que a baliza, de forma geral, do canal é a doutrina espírita, mas essa comunicação com outras linguagens, com até mesmo o ponto de vista ateísta, e isso para mim é tão grandioso e tão, sabe, tão num lugar de tanta empatia, de entender que o outro pode ter um ponto de vista diferente, mas eu tô aqui, a gente pode conversar e ok. A gente não precisa entrar em conflito por isso. Exatamente. Lori, só temos a agradecer assim, a participação fantástica que você trouxe para nós, contribuiu, tem contribuído, porque você tem participado ativamente das lives. Um encerramento com chave de ouro, eu diria, porque é uma experiência prática, é assim, um bate-papo mesmo, mais informal e que nos fortalece nesses dias tão difíceis que nós passamos, não é? Então, agradecer, fantástica a sua participação, obrigado mesmo. E nesses instantes finais, nós costumamos fazer uma meditação, uma visualização em prol do planeta, da situação, e aí pedimos, se possível, se você quiser também participar conosco, tá certo? Então, esse será o nosso momento dessa vibração positiva. Vamos pedir aos nossos amigos que fechem os olhos, procurem uma posição bem confortável, onde quer que se encontrem, e então visualizemos o nosso corpo banhado em uma luz muito forte, mas ao mesmo tempo muito convidativa, que nos traz contentamento, satisfação. E essa luz vai se irradiando, se espalhando, atingindo outros cômodos da nossa casa, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, do mundo. Agradecemos por esse instante, quando podemos estar juntos, irmanando e irradiando esta boa energia que há de contribuir para a manutenção de um bom clima psíquico
no planeta, repercutindo também na natureza, que vai se modificando, que vai embelezando a nossa existência. E que esse exemplo